Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos algumas partes de nossas reuniões. Teremos joias espirituais, faça seu melhor no ministério. Teremos o discurso de 5 minutos também da parte Faça seu melhor no ministério. E teremos o estudo bíblico de congregação. Tenho certeza que será uma bênção para você. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre estar derramando o seu Espírito Santo em sua vida. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário. Se você puder, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like para que assim o canal, o YouTube, aliás, possa estar disponibilizando para mais pessoas. E se você puder e quiser também, agora temos a opção de Seja Membro, que é uma forma de você ajudar o canal. Então agora vamos para a nossa reunião, teremos algumas partes, como já dita, vamos iniciar com joias espirituais. Então, veja as joias encontradas no livro de 2 Crônicas. Vamos para o nosso vídeo. Vamos agora considerar joias espirituais e para iniciarmos, estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22, que se encontra em nossa apostila. O texto diz assim: Assim, o rei Jeoás não se lembrou do amor leal que Joiada, pai dele, lhe tinha demonstrado e matou o filho dele, que disse quando estava morrendo: Que Jeová veja isso, eu faça prestar contas. Então a pergunta é: como o pedido profético de Zacarias se cumpriu? Então o Perspicaz volume 1, página 1221, traz a resposta. Então podemos responder da seguinte maneira: este pedido profético foi atendido porque não somente a Síria causou grande dano a Judá, mas também Jeoás foi morto por 2 dos seus servos. A Septuaginta grega e a Vulgata latina dizem que Jeoás foi morto para vingar o sangue do filho de Joiada. Então, o pedido profético de Zacarias realmente se cumpriu. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora iremos destacar o que conseguimos encontrar na leitura da semana. Então vamos iniciar fazendo a leitura do capítulo 22, o versículo número 4, que diz assim: E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como os da casa de Acabe faziam, pois, após a morte do seu pai, eles tinham se tornado seus conselheiros, para a ruína dele. Acasias, por seguir maus exemplos e ouvir maus conselhos, fazia o que era errado aos olhos de Jeová. Mas note que interessante, esses conselhos vinham de pessoas próximas, seus parentes e seus amigos. Lição para nós: devemos tomar muito cuidado com os conselhos que ouvimos. Mesmo que pareça razoável, precisamos ficar atentos para ver se estão na direção da vontade de Deus. Pois, se nos deixarmos nos levar pelas amizades prejudiciais, podemos perder as bênçãos de Jeová. E essa amizade ruim estar em todo lugar, no trabalho, na escola, na família e também na congregação de Deus. Então, escolha bons amigos para que possam lhe dar bons conselhos. Agora vamos fazer a leitura do capítulo 23, o versículo número 1, que diz assim: No 7º ano, Joiada agiu com coragem e fez um pacto com os chefes de Sem, a saber, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Jeoiada, ele agiu com coragem. Por quê? Porque ele defendeu a soberania de Jeová. Ele defendeu
o propósito de Jeová, ele defendeu o seu futuro. Lição para nós: devemos demonstrar na nossa vida que também temos coragem. Você defende a palavra de Deus? Você defende os propósitos de Deus? Você defende o seu futuro? Meus irmãos, não é tempo para ter medo. A nossa salvação depende também de nossa coragem. Tenha essa coragem e mostrem para Jeová o quanto você o ama por defender a verdade. Leamos agora o capítulo 24, o versículo número 2, que diz assim: Jeoás fez o que era certo aos olhos de Jeová durante todos os dias de Joiada, o sacerdote. Jeoás só conseguiu fazer o que era certo aos olhos de Jeová enquanto Jeoiada era vivo e lhe aconselhava, pois depois de sua morte, Jeoás se desviou da verdade. Lição para nós: a nossa fé, ela não pode ser baseada na fé de outros. Devemos desenvolver o nosso alicerce espiritual, pois quando não tivermos ninguém para nos aconselhar ou se tivermos que tomar nossas próprias decisões, o que faremos? Se tivermos estabelecido nossas raízes na palavra de Deus, ninguém irá nos afastar do amor de Deus. Agora vamos fazer a leitura ainda no capítulo 24, o versículo 5, que diz assim: Portanto, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Judá e recolham o dinheiro de todo Israel para fazer concertos na casa do seu Deus, de ano em ano. Vocês devem agir depressa com respeito a esse assunto. Mas os levitas não agiram depressa. Nesse versículo, nos ensina a não procrastinar. Palavra difícil de falar, não é verdade? Mas o que significa? É simplesmente adiar ou deixar para outro dia. Infelizmente, era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam deixando de lado os concertos da casa de Deus. Lição para nós: referente às manutenções do Salão do Reino, devemos sempre nos colocar à disposição para ajudar, pois estaremos zelando não somente pelo local aonde nos reunimos, mas pelo local que foi dedicado a Deus. Se no passado era de importância fazer concertos na casa de Jeová, hoje não é diferente. Então, ajude com suas mãos, com suas forças e também com seus recursos. Vamos agora fazer, ainda no capítulo 24, a leitura do versículo 16, que diz assim: Então o enterraram na cidade de Davi, junto com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel, com respeito ao verdadeiro Deus e à sua casa. Jeoiada, ele não era rei, mas foi enterrado como tal. Por quê? Porque fez o bem a Israel, alegrando o coração de Jeová. Lição para nós: meus irmãos e amigos, esquece posto, esquece cargo, esquece privilégio. Se eu ou você não estiver fazendo a vontade de Deus, não seremos lembrados por Deus. Isso é fato. Então faça de coração a vontade de Deus, zele por isso, para que possamos também ser enterrados na sepultura dos reis, ou seja, estar eternamente na lembrança de Deus. Ainda no capítulo 24, faremos agora a leitura do último versículo de nossas joias, que é o versículo 22, que diz assim: Assim, o rei Jeoás não se lembrou do amor leal que Joiada, pai dele, lhe tinha demonstrado, e matou o filho dele, que disse, quando estava morrendo, que Jeová veja isso e o faça prestar contas. Esse versículo nós podemos resumir em uma palavra: ingratidão. Jeoás matou seu próprio primo e não se lembrou do que seu tio havia feito. Lição para nós: você é grato pelo que as pessoas fazem por você? Então agradeça. Mostre por meio de sua atitude isso.
Você é grato pelo que Cristo fez por você? Então mostre isso em ação. Sirva a Ele e faça a sua vontade. Pois dependendo de como mostramos as nossas respostas pelos atos de gratidão demonstrado a nós, vamos arcar com as consequências. Só você e eu pode determinar se serão boas ou ruins. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e deixe uma publicação do kit de ensino. E no final estaremos fazendo a análise do ponto 1, que é comece bem. Então a primeira conversa ela fica assim: bom dia, vizinha. Hoje estamos fazendo uma pergunta muito importante para os nossos vizinhos. Gostaria muito de fazer para você também. Posso? Então a moradora que se chama Ruth, ela diz: bom dia. Pode fazer sim. Já fiquei curiosa. Então Noemi, ela diz: como você se chama? Então Ruth ela se apresenta: meu nome é Ruth. Então Noemi ela continua: Ruth, você confia na palavra de Deus? Você acha que ela orienta as pessoas? O que você acha da Bíblia? Então Ruth ela diz: eu acredito que a palavra de Deus vem de Deus, mas acho que ela é muito antiga. Então Noemi ela continua: a sua resposta faz sentido, mas veja aqui dentro da palavra de Deus a resposta que ela dá. Vamos ler junto o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então, após a leitura do texto, você continua. O texto mostrou que tudo que está escrito, as coisas antigas, foram escritas para a nossa instrução, para nos dar consolo e esperança. Você concorda que se todas as pessoas seguissem o que está escrito nela, a nossa sociedade seria melhor? Então Ruth ela fala: isso é verdade. Teríamos um pouco mais de paz. Noemi continua: exatamente. Isso mostra que a Bíblia ainda é muito útil para nós. Mas que esperança ela nos dá para o futuro? Se você me permitir, gostaria de voltar aqui na próxima semana para responder a essa pergunta. Até lá, eu gostaria de deixar esse folheto com você. O que você acha da Bíblia? Dentro desse folheto, existem vários textos importantes que eu tenho certeza que você vai gostar de ler. Aí na próxima semana, a gente conversa um pouco mais a respeito dele também. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa e agora podemos fazer a análise da lição 1, que é comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas. Deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. Então como pode-se fazer isso? Deixar a pessoa interessada, deixar claro o assunto e mostrar por que o assunto é importante. Conseguimos perceber que logo no início da demonstração, a publicadora deixou a moradora interessada, porque ela disse: ó, nós estamos fazendo uma pergunta muito importante a todos os vizinhos e gostaria também de fazer para você. Tanto foi isso que a Ruth, né, moradora, ela disse que já estava até curiosa para saber. E após isso, ela deixou claro qual era o assunto por fazer 3 perguntas para Ruth. Então, fazer dessa forma simples e fácil, a publicadora ela conseguiu aplicar muito bem a matéria da brochura Melhore. E temos certeza também que você se preparar bem, você também fará uma boa apresentação.
Vamos agora passar para a revisita, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e convide a pessoa para uma reunião. Após, estaremos fazendo a análise da lição 17. Então podemos iniciar assim. Noemi, ela inicia: boa tarde, Ruth. Conforme combinado, estou aqui para conversar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Você se lembra da nossa última conversa? Então Ruth ela diz: claro, como poderia esquecer? Eu percebi que mesmo que a Bíblia seja antiga, ela ainda é muito útil. E hoje você ficou de me mostrar a esperança que ela nos dá. Então Noemi fala: percebo que realmente você gostou da nossa conversa. Esse é o poder da palavra de Deus. Anima o nosso coração. Então vamos obter a resposta para a pergunta deixada. Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Você pode abrir a sua em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Você mesma pode fazer a leitura. Então, após a leitura, Noemi, ela continua: obrigado. E aí? O que você achou do que acabou de ler? Então, Ruth, ela fala: olha, sem palavras. Se isso tudo realmente acontecer, será um sonho que nunca irei querer acordar. Então, Noemi, ela continua: esse sonho, Ruth, na verdade se tornará realidade. Como vimos na semana passada, todas as coisas escritas na palavra de Deus é para nossa instrução e esperança. E visto que Deus é justo e perfeito, ele não pode mentir, pois a esperança de viver para sempre na terra está embutida dentro do nosso coração. E isso é fato. Por exemplo, se eu te perguntar: Ruth, você deseja viver para sempre ou morrer? Então Ruth ela responde: por mais que sofremos, jamais queremos morrer. Queremos continuar vivendo. Então Noemi ela fala: exatamente. E esse desejo foi colocado por Deus em nosso coração, desde o princípio. O desejo de Deus era que vivêssemos para sempre. Mas, infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas esse já é um assunto para uma próxima conversa. Eu gostaria, Ruth, de lhe convidar para assistir um discurso neste final de semana, que tem o tema: o que pode ajudar você a entender a Bíblia. Aí, quando terminar, vou deixar com você uma revista muito interessante. Então, aqui a gente finaliza a nossa revisita. E é claro que você pode finalizar da maneira que você achar melhor. Agora a lição 17, ela diz assim, fale de modo fácil de entender. Então o que pode fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então durante a demonstração ficou em dúvida em alguma palavra que Noemi falou? Claro que não, né? Porque ela usou palavras fáceis de se entender. Então como pode fazer isso? Estude bem a matéria, use frases curtas e simples e explique palavras difíceis caso você fale. Como na demonstração não falamos nenhuma palavra difícil, então não houve a necessidade de explicá-la. Então, estude bem a matéria para que assim você possa falar em suas próprias palavras de um jeito simples de se entender. E quando nós usamos frases curtas, fica mais fácil de explicar os pontos principais. Então, se você aplicar direitinho as informações aqui da brochura Melhore, tenha certeza que você também fará uma boa apresentação. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Você talvez já tenha se perguntado como eles conseguem fazer isso. Bem, o segredo está nas suas pernas, aonde tem tendões. Então, quando eles dobram as suas pernas, é como se os seus pezinhos eles segurassem firmemente em qualquer coisa. E eles só vão soltar quando eles desdobrar o joelho e voar. Então, o segredo
da força do passarinho em segurar naquilo aonde ele está pousado são os joelhos dobrados. Isso com certeza é maravilhoso, pois é uma criação de Jeová. No nosso caso, não é diferente. Nós só teremos força quando nós dobrarmos os nossos joelhos. Pois quando nós fazemos isso, nós estamos segurando firmemente em Jeová, e somente Ele tem a força de nos ajudar a permanecer firmes e seguros. Isso é as nossas orações. Quando nós dobramos os nossos joelhos e fazemos as nossas orações a Jeová, com certeza Ele nos ouve e nós teremos a força necessária para fazer tudo o que desejamos. O próprio Jesus ele disse que a maneira mais fácil de conseguir o Espírito Santo para que possamos ter essa força, essa coragem, é pedir a Jesus. É pedir através de oração. E os nossos joelhos dobrados têm essa função. Veja se não é isso que diz o livro de Lucas, o capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, a oração, ela tem o poder de fazer com que Jeová ouça aquilo que estamos pedindo e responda às nossas orações. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma certa regularidade às nossas orações. Veja se não é isso que diz o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17. Diz assim: orem constantemente. Então a constância, a repetição de nossas orações sobre o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para que possa nos ajudar, vai fazer com que Jeová e Jesus perceba que você realmente necessita daquilo. Assim como uma criança, que quando quer algo, ela faz de tudo para poder fazer com que o pai ou a mãe compre. Chora, grita, esperneia, não é assim? Então o pai, ou por amor ou por vergonha, acaba comprando aquilo que a criança está pedindo. Por causa do quê? Da insistência, da constância. Então assim também devem ser os nossos pedidos de oração. Se você necessita do Espírito Santo para que possa ter coragem, você simplesmente precisa pedir a Deus. E algumas facetas do nosso ministério precisa que realmente tenhamos coragem. Por exemplo, o testemunho na rua, pregar de modo informal, algo que você não está preparado, por assim dizer, mas ali pinta ou surge uma oportunidade e você quer falar a respeito de Deus. No território comercial, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar em território comercial. Às vezes no serviço de campo, os irmãos passam numa quadra, mas quando passam em frente de uma coisa comercial, uma padaria, um comércio, eles passam direto. Por quê? Falta coragem, falta pedir o Espírito Santo de Jeová. Mas nós vamos ver agora um exemplo que mostra como nós podemos adquirir coragem. Por exemplo, o profeta Jeremias, quando ele foi designado por Jeová para levar a mensagem de Jeová para as nações, ele disse assim lá em Jeremias, capítulo 1: Eis que realmente nem sei falar, pois sou apenas rapaz. Então Jeremias, ele não se sentia capacitado para levar a mensagem de Jeová. Ele não se sentia seguro para isso. Mas notem que ele foi preparado por Jeová para isso. Tanto é assim que lá em Jeremias, capítulo 38, versículo 4, o povo pede para matar Jeremias, pois ele estava enfraquecendo e desencorajando os soldados. Por quê? Porque ele falava agora demais. Note, antes envergonhado, incapacitado, e agora falava demais. Então Jeová ajudou ele, por meio do seu Espírito Santo, para que ele pudesse ter essa determinação. E note só o que fez com que ele vencesse essa timidez. Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz assim: Então eu disse: Não mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome.
Mas a sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la, não pude mais aguentar. Então Jeremias ele estava tão determinado a fazer a vontade de Deus que Jeová deu força para isso por meio do seu Espírito Santo. Tanto é assim que 600 anos depois ele foi confundido até mesmo como o ressuscitado Jesus, pois falava como tal. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele escreveu a seguinte coisa, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da sua medula, e é capaz de discernir o pensamento e as intenções do coração. A palavra de Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Fez na vida de Jeremias, usou Jeremias como um homem preparado, levou a mensagem de Deus a nações que poderiam matá-lo. No nosso caso não é diferente. Jeová também nos capacita, nos dá força por meio da sua palavra, para que assim também possamos ser usados por Ele, para levar essa palavra de salvação até a parte mais distante da terra. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 10, observe o que diz. Porque é a nós que Deus a revelou, por meio do seu Espírito, pois o Espírito investiga todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Quando nós tiramos tempo para realizar um estudo significativo da palavra de Deus, a gente medita naquilo que Jeová ele pode fazer por nós através do seu Espírito Santo, pois a profecia ela nunca foi produzida pela vontade do homem, mas sim todos falaram pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Então nós também podemos falar através do Espírito Santo, pela força ativa de Jeová. No entanto, para que isso possa acontecer na nossa vida, nós precisamos pedir através de oração. Então, assim como um pássaro, dobre o seu joelho, segure firmemente na mão de Jeová e tenha certeza que por meio da sua oração, Jeová lhe dará o Espírito Santo. E assim como o pássaro, você nunca, jamais irá cair. Muito bem, apenas uma observação. Nesse discurso aqui, eu não fiz em 5 minutos, então passou um pouco. Mas na verdade é só uma base para que vocês possam preparar as suas designações. Vocês podem talvez tirar algum texto, diminuir alguma fala, não precisa colocar tudo o que aqui foi dito. Mas, como eu não preparo o esboço, eu vou fazendo de acordo com a matéria, então assim, sempre vai passar de 5 minutos, certo? Então, espero que possa ter ajudado vocês. Vamos agora fazer a análise da lição 8, que diz assim: ensine com ilustrações. Então, o que você deve fazer? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensino mais interessante e explicar pontos importantes. Como você pode fazer isso? Escolha ilustrações simples, pense nas pessoas e concentre-se no ponto principal. Então percebemos que o irmão orador fez exatamente isso. Ele fez 2 ilustrações, a primeira para introduzir o seu discurso de uma maneira simples, mostrando a necessidade das orações e também mostrando a insistência em pedir a Deus, assim como uma criança faz com o pai. Então, 2 ilustrações simples, que foi com o objetivo de se concentrar no tema principal, que é fazer a oração e persistir nisso. Então, por se fazer dessa maneira simples e fácil, podemos ter certeza que o irmão ele conseguiu fazer muito bem o seu discurso. E se você se preparar também, usando as informações da brochura Melhore, tenha certeza que você também fará um bom discurso. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal e vamos juntos agora considerar esse estudo que tem o tema O que significa ser neutro? Lição 45. Então pegue seu livro, seja feliz para sempre e faça as anotações necessárias para que você possa estar bem preparado para a sua reunião.
Então vamos iniciar na lição 4, que tem o tema Seja neutro em pensamentos e ações. Então vamos iniciar fazendo a leitura do livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então agora assista o vídeo. Os cristãos verdadeiros precisam de coragem para continuar neutros. Após o vídeo, nós vamos fazer as perguntas que se seguem. Então veja o vídeo. Eu já vi o vídeo. Então a primeira pergunta é: no vídeo, por que a Ienja decidiu não entrar no partido político nem participar de coisas como saudar a bandeira? Então a resposta, de uma maneira resumida, é porque isso não agradava a Jeová, ele tinha consciência disso e ele queria fazer a vontade de Jeová. Então, uma forma de se fazer isso era não adorando ou saudando a bandeira. A segunda pergunta: você acha que ele tomou uma boa decisão? A resposta é sim, com certeza, porque nós devemos não adorar a ídolos, assim como mostrou o texto. E a bandeira é uma forma, uma forma de idolatria, saudação à bandeira. Então nós devemos rejeitar tudo que desagrada a Jeová. Dando continuidade, que outras situações podem testar nossa neutralidade? Então agora assista o vídeo Lições que aprendemos de A Sentinela. Continue neutro no mundo dividido. Então, após o vídeo, vamos fazer as perguntas que se seguem. Então, eu já vi o vídeo. A primeira pergunta: se nosso país competir com outro país, como podemos nos manter neutros? Bem, de acordo com o vídeo, a gente percebeu que o irmão Betelita, ele não esboçava aquela alegria de competição, querendo que o time ganhasse, desse uma goleada, fosse campeão. Ele se mantinha neutro, mesmo que por dentro ele estivesse pulando de alegria. Então, na verdade, as nossas reações e até mesmo nosso índice pode demonstrar se somos neutros ou não. A segunda pergunta: como podemos nos manter neutros quando as decisões de um político não nos afetarem pessoalmente? Bem, percebemos que nós não devemos esboçar nossas opiniões, porque isso pode estar demonstrando que nós não somos neutros. Pois a partir do momento que a gente conversa sobre algum político, alguma forma de política, isso demonstra que nós temos uma opinião forte sobre isso. Então, evite. A última pergunta: como as coisas que ouvimos de outras pessoas e nas notícias podem afetar nossa neutralidade? Resposta: a gente percebeu que a irmãzinha, ela defendia, todos os casos de política no trabalho, com seus amigos, porque ela tinha uma posição, uma opinião formada sobre isso. Então, a partir do momento que ela deixou de ver esses noticiários, ela não tinha mais o que conversar. Então, na verdade, essa é a forma, de nós nos mantermos neutros. Evitar não de ouvir ou ficar por dentro dos assuntos, mas de esboçar opiniões, pois isso pode estar mostrando para outros e para Jeová, principalmente, que nós não somos neutros nesses assuntos. Mas e se alguém perguntar: por que vocês não fazem coisas como saudar a bandeira ou cantar o hino nacional? Como você responderia? Bem, eu responderia e já respondi, porque todos nós, já fomos alunos, já estudamos, então a gente teve que ficar parado, posicionado respeitosamente, mas sem cantar o hino. E todos os amigos e professores perguntavam. Na verdade, eu sempre falei que eu era uma testemunha de Jeová, e pelo fato de ser uma testemunha de Jeová, a gente respeitava muito o que a palavra de Deus dizia. E uma das coisas era a idolatria, que estava envolvido tanto cantar o hino como saudar a bandeira.
Alguns concordavam, outros não, mas todos ouviam a verdade. Resumo: os cristãos se esforçam bastante para serem neutros em pensamentos, palavras e ações. Revisão: o que devemos dar aos governos humanos? Resposta: Jesus ensinou que nós devemos pagar a César o que é de César, ou seja, respeitar os governos estabelecidos relativamente por Jeová. Se fizermos assim, com certeza nós estaremos obedecendo a Jeová. Segunda pergunta: por que temos que ser neutros? Resposta: porque Jesus ele deu o exemplo de neutralidade. Então, assim como ele sabia que o reino dele não fazia parte desse mundo, nós também sabemos que nós não fazemos parte desse mundo. Então, a neutralidade vai mostrar que nós acreditamos nisso por palavras e ações. A última pergunta: que situações podem testar nossa neutralidade? Então a gente conseguiu perceber em alguns vídeos, né? Talvez falar sobre política, saudar a bandeira, cantar o hino nacional, fazer alguma parte, né, de partido político. Então são várias formas que o nosso amor por Jeová vai mostrar que realmente nós somos neutros e respeitamos a ordem e o mandamento de Cristo. Tente o seguinte: pense numa situação que poderia testar sua neutralidade e decida como lidar com isso. Então, se você já passou por alguma situação que você tenha testado a neutralidade e passado de uma forma satisfatória que agradou a Jeová, coloque lá nos comentários. Tenho certeza que os irmãos irão gostar de ouvir, de saber e também, né? Querendo ou não, vai ser uma forma deles também mostrar neutralidade quando acontecer alguma situação parecida. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo, estudo bíblico. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.